Hoje é o último dia das entrevistas e os candidatos à Prefeitura de Blumenau são Napoleão Bernardes e Jean Kuhlmann. Cada um terá o tempo de 12 minutos. Nós já estamos aqui no estúdio do SBT Meio Dia com os nossos comentaristas e também com o candidato Jean Kuhlmann. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar lhe perguntando qual seria a sua prioridade de governo caso o senhor vença as eleições. Bom, primeiro cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui. E a minha prioridade é, acima de tudo, estar mais perto das pessoas, conversar com o cidadão, tornar o governo mais próximo da gente de Blumenau, para que ela também possa participar das ações do governo e, através de uma reforma administrativa, criar essa possibilidade do governo ter mais participação popular e tomar decisões mais perto da realidade do que o povo sente no dia a dia. Temos em Blumenau, candidato a deputado, um repeteco 2012. Os dois candidatos que se enfrentaram lá há 4 anos atrás. Eu lhe pergunto, o que é que lhe leva a crer que, nessa vez, é possível vencer as eleições? Primeiro que nós queremos discutir o que é melhor para a cidade, as nossas propostas, as nossas ideias, pedir a oportunidade, a chance de poder cuidar de Blumenau. Nós temos propostas diferentes, por exemplo, na questão do transporte coletivo, eu defendo que não haja apenas a entrega do serviço para uma única empresa, mas sim para 2 empresas em lotes distintos. Eu defendo fórmulas diferentes de você amenizar o sofrimento de quem precisa de uma vaga na creche. Eu defendo propostas diferentes na questão da saúde. Então, são essas propostas diferentes que o eleitor vai avaliar e vai poder tomar uma decisão diferente nessa eleição. Lidiane, temos uma pergunta do Prates, é isso? Sim, não está presente hoje, mas vai ao ar. Fez a pergunta, vamos lá. Vamos lá. Candidato, se o senhor ganhar a eleição, o senhor luta por isso, vai pegar uma prefeitura que, como de resto todas as demais, não digo falida, mas com o dinheiro raspado no cofre das necessidades do município. Como é que o senhor pode fazer para viabilizar as promessas de campanha e não aumentar impostos? Bom, primeiro dizer que eu gosto de desafios, eu gosto de fazer alguma coisa realmente que a gente possa contribuir com a sociedade. Então é necessário sim, primeiro, uma adequação da estrutura administrativa do município, por isso eu tenho ideia de fazer compactação de secretarias, como é o caso da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também analisar a possibilidade de compactar secretarias como a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Urbanos, fazer realmente uma estrutura administrativa mais enxuta, valorizar mais os cargos, os servidores efetivos do município nos cargos comissionados. E aí eu tenho uma proposta, por exemplo, de que 50% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos. Isso vai ajudar na redução do gasto e nós vamos ter que trabalhar nesse sentido, trabalhar com a realidade para poder fazer um bom governo. E com relação à pergunta do Prates, criação ou majoração de impostos? Não, é por isso que nós temos que reduzir a quantidade de estruturas administrativas, temos que ocupar mais cargos comissionados com servidores já efetivos do município e isso é muito importante. Então é dentro desta forma que nós vamos trabalhar para que justamente não haja, como aconteceu nos últimos 4 anos, aumento de impostos altos, como o próprio atual governo fez. Então é desta forma que eu vou trabalhar para não aumentar imposto. Miguel. Deputado, a minha área é esporte. E eu ia muito a Blumenau, faz tempo que eu não vou, porque eu trabalhava transmitindo futebol, ia lá a Blumenau. Blumenau teve o Olímpico, teve o Palmeiras, teve o Blumenau, que em 88 foi vice-campeão, em 89 teve na Copa do Brasil, com o Flamengo jogando lá no estádio do SESI, eu tive presente nesse jogo, com o Zico e Companhia Limitada, e acabou. E o futebol populariza a cidade, o senhor sabe disso. Hoje em dia, Chapecó tem uma arena, Joinville tem uma arena. Criciúma, né? O Criciúma tem um Criciúma, não tem uma arena, mas o estádio lá é do Criciúma. Em Chapecó é da prefeitura, em Joinville é da prefeitura. O que é que há com o futebol de Blumenau? Por quê? Na verdade, Blumenau passou, na sua indústria têxtil, por uma crise muito forte. Ela é que fomentava muito o time do Beck. Eu ia muito ver os jogos do Blumenau Esporte Clube, eu fui ver aquele jogo do Flamengo que você citou. Então, as indústrias de Blumenau, quando eram muito fortes, elas patrocinavam muito futebol. E é por isso que eu defendo que a gente faça um programa chamado Inova Blumenau, que possa fortalecer as empresas da cidade para que elas possam melhorar a geração de emprego, geração de renda na cidade e que, consequentemente, também possam investir no esporte. A prefeitura tem a função de trabalhar o esporte de base, para muitas vezes dar um caminho, para tornar uma criança um verdadeiro cidadão. Essa é a função da prefeitura. Nós queremos fazer o uso compartilhado do SESI, para você fazer lá atividades de contraturno escolar, por exemplo.
mas nós temos que, acima de tudo, fortalecer a geração de emprego, a geração de renda na nossa cidade, que passa por um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que através de um programa chamado Inova Blumenau, que nós queremos criar, nós vamos melhorar muito esse lado da nossa cidade. Candidato, essa semana a gente percorreu um pouquinho as redes sociais e colocando que vocês estariam por aqui. E o Luciano Carlos da Silva mandou uma pergunta via Twitter. Um prefeito de Blumenau tem que pensar grande, na opinião dele. Já é a sua segunda candidatura à prefeitura de Blumenau. Em relação a promessas, pouca coisa mudou na avaliação dele. Qual é o seu grande diferencial nessas eleições para conquistar o voto dele? Primeiro é que eu não vou prometer algo que eu não posso cumprir. Blumenau tem há 3 anos e meio, por exemplo, dinheiro parado para executar uma ponte no centro da cidade e não executa. Blumenau precisa executar essas obras que já tem recurso garantido e isso eu vou fazer. E além disso, criar uma equipe técnica para fazer os grandes projetos que a cidade precisa, como é, por exemplo, o projeto do binário da Rua Amazonas com a Hermann Rucha, o novo acesso leste da cidade, buscar recursos, finalizar o projeto da ligação Velha Garcia e tentar buscar recursos em Brasília. Agora, a grande questão é que eu não vou prometer algo que eu não possa cumprir. Há 4 anos, Blumenau acreditou em muitas promessas que não foram cumpridas. E eu não vou usar da eleição para fazer promessa que não possa ser cumprida, porque o meu principal compromisso com o eleitor é falar a verdade, é ser sincero e honesto na eleição. Candidato, o povo de Blumenau, a gente sabe que já sofreu com muitas enchentes, grandes enchentes. O senhor poderia falar sobre investimentos em prevenção? Olha, eu tive a oportunidade como secretário de Estado de ajudar muito a região do Vale do Itajaí na questão da recuperação das barragens que hoje protegem a nossa cidade. Como deputado estadual, tive a condição de, junto com o governo do estado, trazer 90% dos recursos que ajudaram, por exemplo, na finalização de uma obra sonhada há 20 anos pela comunidade de Blumenau, que é o dique da Fortaleza. Então, como prefeito, quero trabalhar na questão da prevenção, quero trabalhar com os nossos agentes locais para que eles possam realmente colocar na cabeça das crianças, das nossas famílias, esse trabalho de prevenção e buscar recursos para investimentos que são fundamentais. Também, né, Você tem, hoje o governo do estado, ele tem no Pacto por Santa Catarina investimentos fortes na questão de prevenção de cheias. Dentro deste pacto, nós vamos buscar recursos para fazer ações estruturais pontuais na cidade, mas além disso também terminar a central de operações da nossa cidade, que é uma central de monitoramento, onde você vai aperfeiçoar o trabalho do Alerta Blue, você vai aperfeiçoar o trabalho da questão de controle das nossas encostas, porque Blumenau não tem só o problema de enchente, tem o problema de desmoronamento também quando chove muito. Agora, então são várias ações que a gente tem que trabalhar e nós vamos trabalhar. Candidato, pegando carona na boa pergunta da Eudiane, questão da duplicação da BR-470. Isso não é uma prioridade apenas para Blumenau e para o Vale, é uma prioridade de Santa Catarina. É uma prioridade para todos nós, né? Sem dúvida. E aí? O prefeito de Blumenau tem que ser um grande líder regional. Por isso que eu entendo que nós temos que criar novamente o Instituto de Planejamento, mas não com uma visão apenas municipal. Nós temos que fazer um Instituto de Planejamento Metropolitano, que vai justamente discutir a questão das ligações entre as cidades do Vale do Itajaí, que vai discutir os grandes investimentos para o Vale, que vai discutir questões importantes como o tratamento de resíduos sólidos, como a questão do transporte coletivo. Isso tudo nós temos que fazer e é para isso que um prefeito tem que pensar em interligação regional, pensar grande em favor da sua cidade. O senhor foi eleito hoje, agora, acabou, está eleito. Vai para Blumenau. Qual é o seu primeiro ato? O que é que o senhor vai fazer primeiro lá? Que está na cabeça para fazer? O primeiro ato é você organizar a estrutura administrativa do município com essa realidade de uma economia deficiente que nós vamos ter e que nós temos que justamente reduzir cargos comissionados, ocupar mais cargos servidores efetivos, mas também tratar outros assuntos, como a questão de vagas na creche, saúde que tem que melhorar, a questão do transporte coletivo, hoje onde nós temos uma empresa chamada Piracicabana envolvida no esquema da Lava Jato. A gente teve as notícias, hoje mesmo vocês falaram sobre isso, né? O Eduardo Cunha foi preso, onde foi comprovado que a Piracicabana doou dinheiro para ele na Lava Jato, e essa mesma empresa hoje em Blumenau tem benefícios que as empresas de Blumenau não tinham. Então é garantir um tratamento decente para as empresas de Blumenau, como foi dado, por exemplo, para a Piracicabana. Ela teve a isenção de despesas nos terminais, na questão da segurança dos terminais, na questão das estações de pré-embarque, ela pôde colocar ônibus piores, que consomem menos combustível, e mesmo assim, essa empresa ganhou aumento na tarifa de ônibus. E é muito estranho isso. E é estranho porque é uma empresa que, como a gente viu, na questão da Lava Jato, tem uma prática muito ruim. E a gente, às vezes, até desconfia de algo em Blumenau. Eu sempre falo aqui sobre a indústria do entretenimento, que é uma indústria muito limpa. Blumenau é uma cidade recheada de jovens.
Porém, parece que a dependência da diversão fica sempre em Balneário Camboriú, até em Indaial Qual é a relação do poder público com empresários desse segmento? Nós temos que melhorar a estrutura da Vila Germânica para que ela possa promover mais eventos, ter um centro de convenções, mas eu quero pegar e fazer com que parte do lucro da Oktoberfest seja destinado ao Fundo Municipal de Cultura, para que você possa fomentar atividades culturais nos bairros, nas comunidades, com os nossos artistas locais, para os nossos jovens locais. Isso eu quero fazer e tratar isso com muito carinho, realmente, porque é importante para a cidade. Agora, como deputado, Jean Kuman, nesse período de 4 anos, contribuiu com a cidade de Blumenau? Apesar da derrota lá atrás? Olha, nesse período, vou te dar alguns exemplos, né? Obras que foram feitas, os hospitais receberam recursos, o Hospital da Vila Itopava, Santo Antônio, Santa Isabel, obras da Prefeitura na área de saúde, como, por exemplo, o Ambulatório Geral da Itopava Central, tiveram recursos vindos através do nosso trabalho, 15 milhões de reais para o Complexo da Ponte do Badenford, 20 milhões de reais para a obra da Humberto de Campos, as desapropriações vieram através do nosso trabalho com o governo do estado. A questão do dique da Fortaleza que eu falei, 90% do dinheiro que a Prefeitura usou para finalizar essa obra veio do governo do estado. Candidato, o senhor novo tem complexo minuto para penitenciário. agora. Que é muita coisa. E além disso, também uma obra muito importante, que é o prolongamento da Via Expressa de Blumenau, a nova SC 108, que é um investimento de quase 200 milhões de reais que a gente trabalhou junto ao governo para ajudar a nossa cidade. Agora, além dos 40 segundos para o encerramento, candidato Jean Kuman, Raimundo Colombo, seu correligionário, lhe apoiou no primeiro turno. No segundo, puxou o freio da arrumação? Não, o governador Raimundo Colombo tem um compromisso, mais do que um compromisso com o Jean, o Raimundo tem um compromisso com Blumenau, e é isso que nós queremos trabalhar. Mas é claro, se você tem um prefeito que reconhece a participação do Estado, é mais fácil pedir em favor da cidade do que um prefeito que não reconhece a participação do Estado. Eu reconheço a participação de todos que querem o bem de Blumenau, porque eu, como prefeito, a minha prioridade são as pessoas. Eu quero ajudar a cidade de Blumenau a se desenvolver. É por isso que eu peço uma oportunidade, é por isso que eu peço voto, peço a chance de poder cuidar bem da nossa cidade, para que a gente possa fazer com que Blumenau volte a ser uma cidade pujante, uma cidade que dê orgulho a todos nós. E é para isso que eu quero, para poder construir um novo caminho para Blumenau. Candidato, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigado.